Bom dia a todos, agradeço o convite por estar participando desse evento tão interessante e vamos bater um papo então um pouco sobre métodos de coleta e análise de organismos planctônicos. Eu sou o professor Marcelo, da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, em Imperatriz, Maranhão, certo? Então vamos começar o nosso bate-papo sobre essa temática. Então primeiro vamos definir um pouquinho, só para balizar em linhas gerais, o que é esse plâncton, o que é esse organismo planctônico, esses organismos planctônicos. Numa definição geral, tem várias definições, eu busquei uma definição geral, a gente pode dizer que é um conjunto de organismos marinhos e de água doce que, por não serem móveis ou serem muito pequenos ou ainda têm pouca mobilidade para nadar contra a corrente, existem em um estado de deriva no ambiente aquático. Tá? Então eles são levados pelas marés, pela corrente dos rios, pela movimentação de água em lagos e rios, certo? O termo plâncton então é um nome coletivo que envolve um grande grupo de organismos, tá? de diversos reinos, de diversas classes, de diversas ordens. Nesse contexto estão incluídos então algas, bactérias, protozoários, crustáceos, moluscos, selenterados, além de representantes de muitos filos de animais. Dentre os organismos planctônicos, as frações do plâncton mais bem conhecidas, mais debatidas, mais estudadas são o fitoplâncton, que basicamente são as microalgas que vivem no ambiente aquático, certo? Alguns grupos são bastante conhecidos, como por exemplo as clorofíceas, nessas três imagens que estão aparecendo agora aí são clorofíceas coloniais, então formam colônias com padrões estruturais fantásticos. Nós temos as desmídias, certo? Que podem ser tanto uni quanto multicelulares, ou coloniais no caso, formando colônias multicelulares. E nós temos as diatomáceas, também são bastante famosas, bastante conhecidas, bastante estudadas nos ambientes aquáticos. Na fração zooplanctônica, 3 grupos se destacam, certo? Nós temos protozoários, aqui nós temos uma tecameba, do gênero Arcella e uma vorticella. Nós temos os rotíferos, bastante frequentes em ambientes dulcícolas. E nós temos os microcrustáceos, em especial os cladóceros e os copépodos. São grandes grupos que ocorrem com bastante frequência, tanto no ambiente dulcícola quanto no ambiente marinho. Além desses grupos, nós temos outros grupos menos expressivos, que também compõem a fração animal, vamos dizer assim, a fração do plâncton. Os nematodas, por exemplo, poríferos. Em ambientes dulcícolas, nós temos bastante frequência de esponjas da família Desmosponges, certo? Aqui na bacia do Rio Tocantins elas aparecem bastante, tá? E nós temos alguns animais que transitoriamente estão compondo o plâncton. Por exemplo, larvas de peixes, larvas de insetos, Então, em uma fase da vida deles, eles fazem parte do plâncton também. Uma coisa importante quando a gente vai pensar em amostrar plâncton é pensar no famigerado delineamento amostral. Como eu vou fazer a minha amostragem? A grande questão é qual é o objetivo que eu quero. O que eu pretendo observar com essa minha análise do plâncton, certo? Eu definindo esse objetivo, eu posso pensar qual a melhor estratégia de coleta que eu vou desenvolver. A maioria dos trabalhos hoje em dia buscam ou atender necessidades públicas e econômicas ou discutir questões estritamente relacionadas à preservação ambiental. Por exemplo,
demandas para atender a necessidade pública e econômica, né, o monitoramento da água, né, de plâncton, para caracterizar a qualidade da água de um rio, de uma fonte de abastecimento para uma cidade, certo? O monitoramento do plâncton de determinado corpo hídrico que recebe o efluente de alguma indústria, de alguma empresa. E do ponto de vista de preservação ambiental é tentar entender, né, a estrutura desses ambientes, entender a estrutura da comunidade planctônica desses ambientes naturais, e apontar o uso deles, né, como indicadores da qualidade ambiental. Certo? Tem muitos trabalhos hoje em dia que já relacionam, né, a ocorrência, a presença de determinados grupos planctônicos com ambientes mais ou menos antropizados, mais ou menos degradados. Então, aspectos que têm que ser pensados, por exemplo, é meu objetivo avaliar a variação sazonal, certo? Ver a mudança que há na estrutura da comunidade planctônica ao longo, né, da sazonalidade, ao longo das estações do ano, as variações climáticas, certo? Então, como a estrutura da população vai variar ao longo desse tempo. Tá? E nós temos vários trabalhos que desenvolvem isso. Por exemplo, tem alguns programas ecológicos de longa duração. Esse, né, é um deles, tá? Que eles fazem o monitoramento da Lagoa dos Patos, na região sul do Brasil. E tem já bastante tempo de coleta de amostras planctônicas mensais em 3 pontos amostrais. Certo? Então eles conseguem, né, ter dados que mostram a variação dessa estrutura da comunidade planctônica ao longo de um período de tempo já bastante longo. Certo? Mas tudo bem, eu não tenho tempo para passar 10 anos coletando esse plâncton. Certo? Eu posso então focar meu trabalho na variação nictimeral. Ou seja, análise da dinâmica diária das variáveis liminológicas, das variáveis planctônicas, né, dos organismos planctônicos, em determinado ponto. Então, estabeleço 2, 3 pontos e vou fazer amostras horárias nesses pontos, certo? Então, eu consigo ver, né, o padrão de flutuação, de migração vertical do fito e do zooplâncton ao longo do dia. E se eu repetir isso em vários períodos do ano, a cada 3 meses, por exemplo, eu consigo ter uma visão, né, também sazonal. E eu posso também focar meu trabalho na variação espacial. Eu vou fazer uma única campanha de coleta, por exemplo. Tá? Só que eu vou distribuir meus pontos amostrais ao longo de toda uma área amostral. Para exemplificar isso, por exemplo, nós temos na bacia do Rio Tocantins, né, no município de Estreito, Maranhão, a usina hidrelétrica de Estreito. Foi a última usina hidrelétrica construída na bacia do Rio Tocantins. Tá? Então, em 2014, foi iniciado um trabalho lá, que deu origem à minha dissertação de mestrado e do professor Giovanni Mendes também. E nós realizamos coletas, né, 2 campanhas amostrais, uma em abril e uma em agosto de 2014. Certo? Não era possível fazer coletas mensais, né, devido à logística para isso. Então a gente definiu o quê? Nós iríamos trabalhar com 20 pontos amostrais, 10 deles no ambiente lago e 10 deles no ambiente rio, certo? Então, a distância aqui da barragem até o início da amostragem, né, no lago, e até o final da amostragem no rio, seria mais ou menos 25 quilômetros. Tá? Então, essa amostragem permitiu estudar, né, como a estrutura da comunidade planctônica variava ao longo desse distanciamento espacial em relação à barragem. Tá? Um outro exemplo, um trabalho também feito aqui em Imperatriz, por uma aluna de graduação. A gente trabalhou, né, a estrutura da comunidade de cianobactérias na bacia do Rio Tocantins. Tá? E ela usou dados da bibliografia, ou seja, estudos realizados, né, ao longo da bacia do Rio Tocantins, certo? Tá, Imperatriz, né, no Maranhão está mais ou menos aqui na ponta do mouse.
E aqui esses pontos são pontos onde existiam trabalhos onde coletaram zooplâncton, ou coletaram fitoplâncton e quantificaram, né, as populações de cianobactérias, os cianofícies, certo? Então, na discussão dela, ela conseguiu, né, fazer uma discussão da distribuição espacial, né, dessas populações de cianofícies na bacia do rio Tocantins. Tá? Mais um último exemplo, agora no ambiente marinho e estuarino, a equipe do Laboratório de Ecologia Marinha e Oceanografia Pesqueira da UFRA, em Belém, né, do LEMOPA, em Belém, coordenado pelo professor Eduardo Paes, durante alguns anos realizou uma campanha de coleta nessa região, né, da plataforma continental. Então está aqui a ilha de Marajó, e a partir da ponta, dessa ponta aqui da ilha de Marajó, em linha reta até a beira da plataforma continental, foram distribuídos 9 pontos amostrais, e a cada 4 meses eram realizadas coletas nesses 9 pontos amostrais, tanto de parâmetros físico-químicos, tanto de amostras de fito, zooplâncton e, né, outros grupos também, tá? Bentos, certo? Então, nos trabalhos que foram desenvolvidos a partir dessa amostragem, tem toda uma discussão da distribuição espacial, né, dessa biota planctônica aqui nesse trecho da plataforma continental amazônica. Tá? Então eu posso, então, dependendo da minha periodicidade de amostragem e da distribuição dos pontos, fazer avaliação espacial e sazonal, né, ao mesmo tempo. Certo? Eu tenho que planejar o que eu quero responder com a minha pesquisa sobre o plâncton. Então, como coletar o plâncton? Né? Como é que nós coletamos essas amostras de plâncton? Então, falando de ambientes aquáticos como um todo, no geral, tá? A gente pode dividir as coletas de plâncton em 2 grandes grupos. As amostras compostas, certo? Onde eu tento, né, uma amostra que seja significativa de toda a coluna da água, certo? Tá? Então tem amostradores, né, Baylers, que eu posso introduzir na coluna da água e até, vamos supor que a zona de penetração da luz chegue, a zona eufótica, né, chega até 3 metros. Então eu introduzo uma tubulação até esses 3 metros, faço o fechamento e vou analisar toda essa amostra aqui, certo? Então seria chamada amostra composta. Tá? E eu tenho as amostras chamadas amostras discretas. Eu posso coletar só na superfície, só no final da zona eufótica, só na zona afótica lá no fundo, ou posso coletar em várias profundidades diferentes, certo? Essas amostras discretas, né, na superfície, eu posso usar frascos de boca larga, certo? Que eu vou lá com cuidado, né, frascos limpos, adequados, ambiento o frasco, pego a amostra direto na superfície do corpo hídrico. Tá? Para coletar em profundidades diferentes, eu tenho que usar instrumentos para isso. Um deles muito usados é a garrafa de Van Dorn. Tá? Você arma a garrafa, vai descer até a profundidade que você quer mostrar, solta o precursor, ela vai fechar a garrafa. Vamos supor que eu tenha mergulhado a garrafa até 3 metros de profundidade, ela vai fechar com 3 metros e vai me trazer a amostra de água com 3 metros. Dependendo da garrafa, ela traz 2, 5, 7 litros. Tem garrafas de tamanhos diferentes. Tá? Um outro instrumento bastante interessante para esse tipo de amostragem em profundidades variadas é a armadilha de Swinder Patalis. Basicamente uma caixa de acrílico, né, que tem um volume conhecido, tá? Normalmente é 10, 15 litros, entre 10 e 15 litros. Tá? Ela tem 2 portinholas, uma inferior e uma superior, que são móveis. Então, quando eu estou baixando a garrafa, essa armadilha, né, na coluna d'água, o movimento da água nesse sentido aqui faz com que as portinholas fiquem abertas. Então a água está entrando aqui e está saindo aqui. Então eu baixei ela até 3 metros de profundidade, parei. Na hora que eu paro, as 2 tampas fecham. Quando eu puxar a garrafa de volta, eu vou trazer lá aqueles 10 litros d'água daquela profundidade X. Tá? É um amostrador bastante interessante a ser usado no estudo de plâncton.
Outros amostradores que são bastante difundidos ou muito utilizados são as chamadas redes de plâncton. Tá? Elas têm tamanhos variados, formas variadas, padrões variados, né? Pode ser uma rede de arrasto simples, como essa daqui da direita, redes tipos bongô, né? Que são duas redes juntas, que são arrastadas por barco. Tá? O diâmetro de abertura dessa rede aqui pode variar muito, né? Desde rede com 50 centímetros de abertura até redes com 2, 5 metros de diâmetro de abertura, né? Lógico, quanto maior é a rede, mais difícil é o manuseio dela, é o arrasto com ela. Redes pequenas que têm diâmetro até 1 metro aqui de abertura, elas podem ser facilmente arrastadas manualmente. Tá? Redes maiores que isso normalmente são utilizadas fazendo um arrasto com embarcações, certo? Conseguir fazer esse arrasto. O que varia muito, né, e uma variação que é importante nas redes, é a micragem, certo? Desse tecido aqui. Qual o tamanho da porosidade desse tecido? Qual é o princípio? O princípio é que a amostra vai passar pela rede, a água vai ser filtrada, né, por esse tecido poroso aqui, e as partículas planctônicas, que são maiores do que a porosidade da rede, vão se concentrando nesse copo coletor na parte inferior aqui. Essa rede aqui, por exemplo, ela tem uma micragem de 300 micras, né, os poros de 300 micras de diâmetro. Então, né, o objetivo da rede é justamente fazer a água passar por aqui, concentrar, né, a fração planctônica que me interessa aqui e para um volume menor final nesse copinho inferior aqui, e eu vou usar isso para fazer a análise. Em ambientes dulcícolas, né, ambientes aquáticos continentais, normalmente nós utilizamos redes com porosidade de 20 micrômetros para coleta de fitoplâncton e redes de 64 ou 68 micrômetros para coleta de zooplâncton. Tá? Em ambientes estuarinos e marinhos, isso varia um pouco. Tá? Normalmente eu tenho algas maiores, organismos zooplanctônicos maiores. Então, na maioria dos trabalhos que coletam fitoplâncton em ambiente marinho, eles usam redes de 64 micras para coletar essa fração do plâncton. Para coletar zooplâncton, eles usam redes a partir de 120 micrômetros. Então tem trabalhos que usam redes de 120, 150, 200, 300, 500 micrômetros para coletar organismos zooplanctônicos. Vai depender muito de qual é o objetivo do meu estudo, que fração do plâncton eu quero analisar, né? Eu quero me concentrar principalmente. Tá? Tudo bem, né? Eu usei as armadilhas, usei as redes, coletei a minha amostra. Tá? O próximo passo é fazer a fixação desse material, certo? Em estudos liminológicos, né? Então isso vale tanto para ambiente continental quanto ambiente marinho. Um fixador que é bastante utilizado, bastante difundido, é o formol neutro ou formol tamponado, né? Com concentrações finais que variam de 4% a no máximo 10%. Se eu quero preservar aqueles organismos que são mais sensíveis, eu vou botar uma concentração de formol de até 4%, certo? Se os organismos que eu quero estudar são um pouco mais resistentes, eu posso chegar com esse formol até uma concentração de 10%. Tá? Pode haver alguma variação. Por exemplo, em amostras para estudo do fitoplâncton, eu posso fazer a adição de sulfato de cobre, de uma concentração aproximada de 2%. Né? Esse sulfato de cobre adicionado nessa amostra de fitoplâncton fixada vai gerar uma manutenção da cor das algas por mais tempo, certo? No zooplâncton também é rotineiro, antes de fazer a fixação, nós fazermos a anestesia dos organismos. Em especial quando estou estudando microcrustáceos, né? Cladóceros, copépodos, tá? Ostracodas. Normalmente esses organismos, quando você coloca diretamente o formol, eles tendem a retrair as patas, e isso vai dificultar o processo de identificação.
Se eu fizer um trabalho de anestesia desses animais antes de fixar, eles vão ser anestesiados de forma relaxada, com as patas distendidas, e com isso vai facilitar meu trabalho posteriormente. Tá? A anestesia normalmente é feita com água carbonada, né? Com água rica com adição de dióxido de carbono. Tá? Eu posso usar, por exemplo, água mineral com gás, fazer uma mistura, certo? Posso colocar alguma substância que libere CO2, ou posso fazer a injeção direta de CO2, né? A partir de um cilindro de CO2. Tá? Em zooplâncton ainda, nós temos uma outra possibilidade, que o objetivo, por exemplo, é estudar esses microcrustáceos, e eu quero evitar, né, que com o manuseio da amostra eles se quebrem, percam patas. Eu posso também adicionar nessa amostra fixada uma concentração de sacarose de até, no máximo, 5%. Certo? A sacarose vai interagir com o exoesqueleto desses microcrustáceos e vão dar uma maior dureza para eles. Então eles vão se quebrar com menor dificuldade. Então vão dar mais resistência para eles. Outros fixadores também podem ser utilizados para você vê na literatura, então, por exemplo, para fitoplâncton, o Bicudo e colaboradores recomendam um fixador de transor, né, que é a base de água, etanol e formol. Tá? É um fixador muito bom para algas. A problemática maior desse fixador é que quando você vai usar o fixador de transor, você usa na proporção 1:1. Então, se eu tenho 200 ml de amostra, eu tenho que botar 200 ml do fixador de transor. Certo? Então isso aumenta muito o volume final, né, da amostra que vai ter que ser guardada para depois ser processada. Um outro fixador que pode ser usado é a solução de Lugol. Tá? Ela é recomendada normalmente usar quando você vai usar uma câmara de contagem, um método de contagem chamado método de Utermol, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Né? Ele tanto fixa quanto gera, né, uma coloração nos organismos fixados, quanto também aumenta a densidade deles e facilita a precipitação desses organismos. Tá? Um outro fixador possível, por exemplo, é o fixador de Davidson, que é usado muito para processos de fixação de tecidos, para análise histológica. Se eu quero, por exemplo, estudar, né, patologias associadas ao organismo, aos microcrustáceos, eu posso pegar essa amostra de plâncton, né, de zooplâncton, e fixar no fixador de Davidson, certo? E depois pegar esses organismos, né, para fazer o processamento, fazer os cortes histológicos e estudar histopatologia neles. Então, para fazer análise quantitativa do plâncton, uma coisa importante é saber, eu estou usando, né, a minha amostra bruta, ou seja, por exemplo, eu peguei o frasco de boca larga e coletei, né, a superfície do corpo hídrico e fixei. Pronto. Então é a minha amostra bruta, certo? Não há concentração nenhuma do material ali. É do jeito que estava no ambiente. Ou eu usei uma amostra resultante de uma filtração, certo? Então, se eu tenho uma amostra que foi filtrada, né, na rede de plâncton, por exemplo, tá? Aquele volume final, vamos supor que o volume final ali do copinho da rede de plâncton seja de 150 ml. Aqueles 150 ml ali, né, o plâncton que está presente naquela amostra ali, de 150 ml, me representa quantos litros de água do ambiente natural, certo? Então, para uma análise quantitativa, eu preciso saber, né, qual o volume da amostra que está ali representada. Vamos supor, eu peguei 1000 litros de água e passei na rede de plâncton, tá? E gerou um concentrado de 150 ml. Então, aqueles 150 ml estão me representando o que tem de plâncton em 1000 litros de água. Esse dado é importante, certo? Para poder fazer uma avaliação quantitativa. Então, na amostra, né, bruta, eu pego só água. Já tem na amostra coletada com a rede, eu tenho que saber esse fator, quantos litros foram filtrados. Eu tenho várias formas de fazer isso. Normalmente, quando eu trabalho com rede de plâncton, nós usamos muito, né, o fluxômetro mecânico, ou também chamado de molinete. Tá? É um aparelho mecânico que tem uma hélice, tá, e uma escala padronizada aqui, um rotor padronizado. Normalmente nós prendemos ele na entrada da rede de plâncton,
certo? Então ele fica ancorado aqui na entrada da rede de plâncton, e toda a água que passa pela abertura da rede vai gerar uma movimentação do rotor. E dependendo do número de voltas que o rotor deu e da área da boca da rede, dessa entrada da rede de plâncton, eu consigo estimar quantos litros de água foram filtrados, né, na minha amostragem. Tá? Uma outra forma de saber esse volume também é usar método de coleta por bombeamento. Eu posso introduzir, né, uma mangueira ligada a uma bomba no corpo hídrico e fazer a filtragem dessa amostra na rede de plâncton. A bomba, né, vai ter também um medidor de vazão, ou tem uma vazão padronizada, ela filtra lá, vamos supor, a bomba puxa 10 litros por minuto, né, deixei ela ligada 10 minutos, eu sei quantos litros foram filtrados, certo? O grande discussão em relação ao uso de bombas para coleta de plâncton são que quando eu uso bombas que usam rotor, toda a amostra passou por esse rotor, né? Então microcrustáceos, os organismos maiores são fraturados, são quebrados antes de chegar na rede, certo? Então seria interessante, por exemplo, se eu vou usar coleta por bombeamento, eu usar, por exemplo, bombas peristálticas, certo? Onde a amostra ela não passa por um rotor, certo? E não há então a danificação da amostra. E se eu não tiver fluxômetro, se eu não tiver bomba para coletar, certo? Eu posso coletar no balde, né? Eu quero coletar a superfície, eu tenho um balde com volume conhecido, eu pego lá 20 baldes, cada balde tem 10 litros, 20 baldes ali, eu sei quantos litros foram medidos na rede, certo? Uma outra opção, né, é usar a nossa famosa matemática. As redes de plâncton, a boca dessas redes, a entrada dessa rede tem uma abertura, tem uma área conhecida que pode ser calculada, certo? Se eu, né, arrastei essa rede totalmente submersa por uma distância conhecida, uma área percorrendo uma distância forma um cilindro. Então eu posso calcular o volume desse cilindro, que vai corresponder ao volume de água que foi filtrada na minha rede, certo? Não é uma das estimativas mais precisas, mas você chega bem perto da realidade, tá? Uma questão que tem que ser vista com cuidado é o que nós chamamos de colmatação da rede, tá? Se a rede tem uma porosidade muito pequena, uma rede de 20 micras, por exemplo, né, e a densidade de organismos no plâncton é muito alta, tem muitas algas, por exemplo, é um ambiente muito eutrofizado, tá? Quando eu começo a passar a rede, os poros tendem a entupir, né, e vai haver um refluxo de água, certo? Então eu tenho que ficar atento, né, se está havendo essa colmatação para evitar que haja esse refluxo. Eu tenho certeza que a água entrou pela rede, toda a água que entrou pela boca da rede, ela foi filtrada, ela passou pelo tecido, né, para ir embora e não voltou pela abertura, tá? Aí eu tenho uma precisão maior no volume que foi realmente medido, certo? Então tudo bem, eu tenho uma noção de quantos litros, né, qual a concentração da minha amostra, sei que o volume que foi filtrado, certo? Vou fazer a contagem. E eu tenho várias câmaras que são utilizadas para fazer essa avaliação quantitativa do plâncton, tá? Uma famosa é a câmara de Utermol, né? Ela é composta por uma parte inferior, onde eu tenho um receptáculo final aqui, certo? Uma coluna de decantação, né, e uma tampa para essa coluna, certo? Então eu coloco, né, peguei minha amostra, tá fixada bonitinha, eu vou montar a câmara, né, a base e a coluna, eu vou encher totalmente a coluna com a minha amostra e vou deslizar a tampa, né, criando um selo hidráulico aqui. Se não tem bolha de ar aqui, quando hora que eu soltar aqui esse sistema todo, não vai escorrer, a amostra vai ficar ali parada. E eu vou deixar essa amostra decantar, tá? O método de Utermol é baseado no princípio da decantação. A amostra fica parada ali, sobre a bancada, certo? Normalmente a gente usa, né, o método clássico é 1 hora de decantação por cada centímetro, né, da coluna aqui. Se ela tem 10 centímetros, são 10 horas de decantação, certo?
A princípio é o que, né? Com esse período de repouso ali, as partículas planctônicas mais pesadas vão decantar, certo? Passando esse período, eu tiro essa parte superior, né? Arrasto para o lado aqui, então a amostra concentrada vai ficar aqui. Por exemplo, se essa câmara aqui, provavelmente ela tem um volume, a coluna aqui tem um volume de 100 ml. Então, depois de um dia decantando, tá? O plâncton presente nesses 100 ml aqui vão estar concentrados aqui nessa base. Eu levo isso para o microscópio invertido e faço a contagem diferencial dos organismos. Tá? O método de Utermol clássico recomenda você fixar com Lugol. Por quê? Como eu falei, o Lugol, além de corar um pouquinho, fixar, ele aumenta a densidade, então os organismos decantam mais facilmente. Se eu fixei com Formol, podem existir alguns organismos planctônicos lá, tá? Que mesmo estando fixados, eles não precipitem, eles fiquem boiando ainda, certo? Isso acontece com algumas algas coloniais, né? Certo? Então tem que ter esse cuidado também. Tá. E eu tenho vários tamanhos diferentes de coluna, certo? Desde coluna de 5 ml, 10, 25, 100, né? Dependendo do volume final, o volume que eu quero analisar, certo? Outra câmara que é muito utilizada, eu utilizo muito essa, a câmara de Sidgwick-Hafer, tá? Basicamente é uma lâmina, né, com um padrão aqui em cima dela, colado aqui em cima, que cria uma área, né, que recebe um volume específico da amostra. A câmara de Sidgwick-Hafer oficial, esse volume de amostra que entra nessa área aqui dela é 1 ml. Então você pega lá, né, homogeneiza a amostra, tira 1 ml, bota nela, cobre com a lamínula, certo? E leva para o microscópio, normalmente microscópio invertido, né? Mas dá para usar microscópio normal também, em aumentos menores, né, até com objetiva de 10 vezes, e você consegue visualizar e fazer a contagem dos organismos presentes nesse 1 ml de amostra, certo? Uma outra câmara que também é usada já em ambiente marinho, estuarino, é muito utilizada, a câmara de Bogrov, tá? Ela trabalha com volumes maiores de amostras, 40 ml, 60 ml, às vezes até mais. Certo? Normalmente é uma câmara que é para ser usada em lupas e não em microscópios. Então eu pego a amostra do plâncton, homogenizo, distribuo aqui dentro lá os 50 ml, por exemplo, e vou percorrendo ela e fazendo a contagem, por exemplo, de copépodos, né, marinhos que são bem grandões, né, calanoides marinhos são bem grandões, consigo visualizar facilmente eles na lupa e vou percorrendo a câmara e fazendo a contagem, né, e a avaliação quantitativa desses organismos. Outra câmara que pode ser usada também, né, na avaliação quantitativa de microalgas e bacterioplâncton, é a câmara de Neubauer. Tá? Ela é muito utilizada para o pessoal das ciências médicas, né, para contagem de hemácias, contagem de leucócitos, mas também eu posso contar algas, né, contar bactérias planctônicas com ela também. Tá? Essa câmara ela tem, né, aqui nessas regiões aqui, um quadriculado, né, uma gramatura. Você bota a lamina específica dela, bota lá a quantidade de amostra, ela pega alguns microlitros de amostra e as algas vão ficar, algas e bactérias vão ficar distribuídas aqui nesses retículos e você vai fazer a contagem, joga no fator, você consegue estimar o número de bactérias por ml de amostra, por exemplo. Tá? Outras câmaras podem ser utilizadas ainda, por exemplo, a câmara de Fuchs-Rosendahl, que é muito parecida com a de Neubauer. Tem algumas câmaras de acrílico para usar em lupa também, assim como a câmara de Bogrov, que tem ou não retículos, né, para fazer a contagem de zooplâncton. Tá? Então tem muitas câmaras no mercado que você pode usar para fazer a contagem desses organismos. E para que eu vou analisar, né, quantitativamente o plâncton? Tá? Você tendo uma ideia da quantificação desses fitos ou plâncton em outros grupos também, você consegue entender melhor a estrutura da fração planctônica daquele ambiente. Por exemplo, né, aqui é o trabalho feito por professor Giovanni Negreiros Mendes, aqui no Rio Tocantins, com amostragem no lago,
e no rio, separados pela barragem de estreito, né? E ele fez uma avaliação não só dos grupos, né, das famílias de algas presentes nesses dois ambientes, mas fez uma avaliação quantitativa, né, dessas famílias, certo? Por exemplo, aqui as cocinodiscofíceas, que são um grupo de diatomáceas, dominam esse ambiente, tanto a maioria dos pontos no ambiente lago e também no ambiente rio, certo? A mesma coisa pode ser vista, por exemplo, em relação ao zooplâncton, que foi o nosso trabalho de mestrado, né? O padrão, né, o estudo da densidade desses organismos zooplânctônicos no ambiente lago, no ambiente rio, nos permite ver, né, a diferença no padrão estrutural desses dois ambientes formados pelo estabelecimento da barragem, da hidrelétrica, né? Então eu posso dizer com certeza que tanto no período chuvoso quanto no período seco, tá, a formação do lago da hidrelétrica de estreito alterou, né, a estrutura e o padrão da comunidade zooplânctônica nesses ambientes, certo? Na bacia do Rio Tocantins. Então, é importante, né, não só saber quem são esses organismos, né, identificar ele, coletar, identificar, caracterizar as espécies, mas ter uma análise quantitativa deles. Por exemplo, esses camaradas aqui, esses dois aqui de cima, né, a Phillinia camacecla, eles dominam a fração planctônica do Rio Tocantins na maior parte do ano, né? É uma espécie de rotífero de água doce, certo? E o que a gente pode fazer, o que a gente pode pensar daqui para frente, né, nessa linha de tentar coletar, entender quantificamente a comunidade fitoplanctônica, certo? É importante, por exemplo, conhecer essa fração da biota aquática para poder pensar em conservação. Por exemplo, nós temos que investir mais em estudos sobre ecologia e dinâmica da comunidade planctônica em ambientes, tanto dulcícolas quanto marinhos na Amazônia brasileira. Já temos muitos trabalhos realizados? Temos, tá? Só que tem muitos estudos a serem feitos ainda, certo? Esses organismos planctônicos ainda, né, são muito pouco conhecidos em relação à sua dinâmica e ecologia, tá? E de vez em quando nas amostragens aparecem umas estruturas assim totalmente loucas, né? Por exemplo, isso aqui foi coletado durante o mestrado, né? Nas coletas de zooplâncton apareceu essa pirâmide, certo? Provavelmente é um microplástico, alguma estrutura assim. A gente se depara com algumas estruturas que a gente gosta muito de brincar que são OPNID, né? Organismos planctônicos não identificados. Uma coisa que também nós precisamos focar em nossos estudos, começar a pensar nisso, estudar doenças associadas a organismos planctônicos. Já que eles fazem parte da base alimentar desses corpos hídricos, eu tenho que entender melhor, né, possíveis doenças associadas a eles. Por exemplo, no Rio Tocantins, não é incomum você achar tanto rotíferos, tá, quanto microcrustáceos acometidos por infecção por fungos, certo? E isso é muito pouco estudado, muito pouco conhecido, né? A patologia e que possíveis danos isso pode causar para os outros componentes da cadeia alimentar que se usam esses organismos como alimento ainda não é estudado, ainda não é conhecido. Uma outra abordagem que a gente tem feito aqui também, essa aqui é um pouquinho fora do contexto do trabalho, mas é interessante, né? O biólogo Anuar Amorim é aluno do programa de mestrado profissional em ensino de biologia, né, sede na UNB, o Prof. Bio, né, e está desenvolvendo na sua dissertação uso prático, né, de um protocolo de avaliação rápida que já foi criado há alguns anos atrás, né. É um protocolo baseado em características visuais para visuais sensativas, cheiro, né, para você caracterizar a qualidade de um corpo hídrico. Tá? Ele pegou esse protocolo e transformou isso em um aplicativo para celular, certo? A ideia é tentar usar, né, esse aplicativo
para fazer uma avaliação prévia, inicial dos corpos hídricos, certo? Ele é voltado principalmente para rios, né? Mas dá para fazer um ajuste também para trabalhar ele com ambientes lênticos também, né? Lagos e assim por diante, certo? Então a ideia é o que, né? Nesse link de download na página do nosso laboratório, né, tá o link para poder baixar o aplicativo. Você instala no celular e você vai, né, com base numa série de observações feitas no campo e de perguntas que você vai respondendo, você vai gerar um peso, né, uma nota para esse corpo hídrico, certo? Quando você, no final, você envia para a gente esses dados, está sendo feito um mapeamento, né, da qualidade de corpos hídricos usando esse protocolo no Brasil. Tá? Por exemplo, esse ponto bem aqui foi uma avaliação feita no rio Taquari, no município de Araguatins. Esse rio Taquari é um afluente do rio Araguaia, que faz parte da bacia Araguaia-Tocantins. Tá? Então, o avaliador, com base nas observações feitas, gerou um peso 49 para esse corpo hídrico. Ou seja, com a nota 49, esse corpo hídrico é classificado como um trecho alterado. Certo? Então é um protocolo bastante interessante para práticas, né, para uma avaliação inicial de um corpo hídrico. Tá, lógico, você pode, depois disso aí, fazer análise de físico-químicas, análises planctônicas e cruzar esses dados. Certo? Mas esse protocolo de análise rápida é uma ferramenta, vamos dizer, útil, de análise prévia, né, para ver como é que está aquela situação ali naquele momento ali. Tá? Então, quem puder entrar no site aí e baixar é interessante. Vamos tentar, né, tá na fase de teste ainda o aplicativo. A ideia é que muitas pessoas usem para a gente poder ver, né, a reprodutividade e fazer pequenas correções que possam aparecer e possam ser necessárias. Ok? Então, pessoal, em linhas gerais, é isso, né? É importante, né, que mais pessoas pensem, se envolvam para estudar esses organismos planctônicos, tá? Nós precisamos disso, certo? Que essa abordagem, né, seja melhor difundida, tá? Nós precisamos de pessoas interessadas em estudar fitos ou plâncton, a quantificar esses organismos, estudar a dinâmica e a ecologia desses grupos. Então é isso aí, pessoal. Prazer estar com vocês. Estamos à disposição de todos aqui no Laboratório de Ecologia e Limnologia da UEMA-Sul em Imperatriz. Os contatos estão aí na tela, tá? Ficamos às ordens. Um abraço a todos.